A movimentação, o transporte e a restrição mecânica do cliente são práticas fundamentais na assistência de enfermagem. O corpo humano é uma estrutura complexa, essencial para a locomoção, comunicação e realização de atividades físicas. Por isso, qualquer movimentação deve ser feita com cuidado, segurança e técnica adequada. No dia a dia da enfermagem, é comum a necessidade de movimentar o cliente no leito, ou transferi-lo da cama para uma cadeira ou maca. Para isso, é fundamental orientar o cliente sobre o procedimento que será realizado e, sempre que possível, solicitar sua colaboração. Essa comunicação ajuda a garantir a segurança física, especialmente quando o paciente possui dispositivos instalados, como sondas, drenos, curativos ou cateteres. Durante a movimentação, a equipe deve evitar causar traumas, mantendo o corpo do cliente em posição anatômica adequada. Também é importante observar sinais como tontura, palidez, fraqueza ou mal-estar, além de valorizar qualquer queixa relatada pelo paciente. Antes de iniciar o procedimento, a equipe deve avaliar se o número de profissionais é suficiente e planejar a melhor forma de realizar a movimentação com segurança. Em casos de pacientes com politrauma, é necessário redobrar os cuidados para evitar dor intensa, agravamento de lesões, especialmente na coluna vertebral, e danos em imobilizações como talas ou gesso. Nunca se deve remover colar cervical ou colete sem indicação. Para movimentar o cliente no leito, podem ser utilizados materiais como lençóis, coxins e travesseiros. Já na transferência da cama para a cadeira de rodas, utilizam-se cadeira de rodas, escadinha e lençol móvel. O procedimento começa com a orientação ao cliente. Em seguida, posiciona-se a cadeira de rodas ao lado da cama, com as rodas travadas e o apoio dos pés levantado. A escadinha deve ser colocada próxima à cama. Se o cliente puder colaborar, o profissional se posiciona à frente dele para ajudá-lo a se levantar. Caso contrário, utilizasse o lençol móvel para deslocá-lo até a lateral da cama, sempre pedindo ajuda da equipe, se necessário. O cliente deve ser apoiado na escadinha, o descanso dos pés da cadeira é abaixado e ele é acomodado com conforto. Ao final, é importante realizar as anotações de enfermagem. Na transferência da maca para a cama, o procedimento também exige atenção. A maca deve ser posicionada ao lado da cama, retirando-se as grades de proteção. O cliente deve ser orientado e, se possível, colaborar. Os braços devem ser posicionados sobre o tórax ou ao lado do corpo. A equipe geralmente atua com 4 profissionais, um na cabeceira apoiando cabeça e tronco, outro nos pés sustentando os membros inferiores, e 2 nas laterais apoiando o quadril. Utilizasse um lençol para facilitar a transferência, evitando traumas. A maca e a cama devem estar na mesma altura. É essencial manter as grades da cama elevadas após o procedimento, cuidar dos dispositivos como sondas e cateteres, que devem ser clampeados durante a movimentação e depois reavaliados. Novamente, todas as ações devem ser registradas. Em alguns casos, pacientes agitados ou agressivos podem necessitar de contenção mecânica, que consiste em limitar seus movimentos por segurança. Essa prática deve ser usada apenas em situações de extrema necessidade, conforme a Resolução COF nº 427 de 2012. A contenção pode ser feita com lençóis, ataduras ou braçadeiras, e deve sempre ser explicada claramente aos familiares. Entre as indicações estão agitação pós-operatória, prevenção de quedas, realização de procedimentos em pacientes sem colaboração e alguns tipos de exames. Durante a restrição, é fundamental observar sinais como cianose, edema, ferimentos ou palidez. As faixas não devem ser apertadas demais, deve-se manter espaço para 2 dedos entre a pele e a contenção. Nunca se deve restringir apenas os membros sem incluir o abdômen, pois isso pode causar lesões graves. A contenção deve ser retirada pelo menos 2 vezes ao dia para avaliação da pele, realização de massagens e exercícios. Também é importante evitar compressão de nervos e manter o cliente em posição confortável e anatômica. As regiões mais comuns para aplicação da contenção incluem mãos, punhos, tornozelos, abdômen, ombros, quadril e joelhos. Os materiais utilizados podem incluir ataduras de crepe, algodão ortopédico, lençóis, gases, braçadeiras e adesivos. Por fim,
A equipe deve sempre avaliar se a posição do cliente está realmente confortável e observar sinais como inchaço nas extremidades, garantindo assim uma assistência segura, humanizada e de qualidade. A ostomia é um procedimento cirúrgico que consiste na abertura de um órgão oco, como parte do sistema digestivo, urinário ou respiratório, criando uma comunicação com o meio externo. Essa abertura é chamada de estoma e permite a saída de fezes, urina ou outros conteúdos do organismo. Existem diferentes tipos de ostomias. A colostomia é realizada no intestino grosso, e as fezes tendem a ser mais consistentes. Já a ileostomia é feita no intestino delgado, onde as fezes são inicialmente líquidas, podendo se tornar semilíquidas ou pastosas ao longo do tempo, dependendo da alimentação. A jejunostomia também ocorre no intestino delgado, mais especificamente na região do jejuno. Por fim, a urostomia é realizada para a eliminação de urina através de um estoma no abdômen. Em todos esses casos, a pessoa ostomizada precisa utilizar uma bolsa coletora, que pode ser intestinal, para fezes, ou urinária, para urina. As bolsas coletoras podem ser drenáveis ou não drenáveis. As drenáveis possuem uma abertura na parte inferior que permite esvaziá-las várias vezes, sendo mais duráveis e ajudando a reduzir lesões na pele. Já as não drenáveis são fechadas e devem ser trocadas quando atingirem cerca de 1/3 de sua capacidade. Também existem bolsas de uma peça e de 2 peças. As de uma peça possuem a bolsa e a placa em um único conjunto e são as mais utilizadas, principalmente por serem mais acessíveis. Já as de 2 peças têm a placa fixada no abdômen e a bolsa encaixada separadamente, facilitando a limpeza e oferecendo maior proteção ao estômago. As placas podem ser flexíveis ou rígidas. As rígidas não são recomendadas para áreas de dobra, como a virilha, pois podem causar desconforto e lesões. Os cuidados com a pele ao redor do estômago são fundamentais. É importante lavar as mãos antes e depois de manusear a bolsa. A pele deve ser higienizada com água e sabão neutro, e seca suavemente. Sempre que possível, recomenda-se expor a região ao sol da manhã por um breve período. Deve-se evitar o uso de álcool, éter ou soro fisiológico, pois podem irritar a pele. A retirada da bolsa deve ser feita com cuidado, de cima para baixo, protegendo a pele. Caso haja pelos na região, eles devem ser cortados com tesoura, evitando o uso de lâmina. A troca da bolsa pode ser feita durante o banho, e o recorte da abertura deve estar adequado ao tamanho do estômago. Nunca se deve furar ou tentar consertar uma bolsa danificada. A limpeza das bolsas drenáveis deve ser feita com água e sabão. A pele ao redor do estômago deve estar sempre limpa e seca, podendo-se utilizar cremes de barreira para proteção. É importante evitar trocas muito frequentes da bolsa, sendo recomendado um intervalo mínimo de 3 dias, salvo necessidade. Antes de dormir, a bolsa deve ser esvaziada. Após a limpeza, a abertura da bolsa deve ser bem higienizada e seca. A pele também deve ser seca com materiais macios, como gaze ou papel. Por fim, é essencial observar qualquer alteração no estômago, como mudança de cor ou tamanho, e também sinais de irritação na pele. Caso algo diferente seja identificado, o profissional de enfermagem deve ser comunicado. Mesmo com a ostomia, é possível manter uma vida social ativa e normal, com os cuidados adequados. A coleta de exames laboratoriais é uma etapa fundamental para garantir resultados confiáveis nas análises clínicas. É importante destacar que o resultado de um exame não depende apenas de quem o analisa, mas também da qualidade da amostra coletada. Por isso, a equipe de enfermagem desempenha um papel essencial nesse processo, garantindo que a coleta seja feita corretamente e reduzindo erros pré-analíticos. Para evitar esses erros, alguns cuidados são indispensáveis, como respeitar o jejum do paciente, o tempo de jejum, o horário da coleta, o tempo de envio da amostra ao laboratório, evitar o uso prolongado de torniquetes. Identificar corretamente as amostras, coletar o volume adequado e utilizar tubos e equipamentos apropriados. Entre os exames mais comuns, está o exame de urina, que é um importante recurso laboratorial. Ele fornece informações essenciais para o diagnóstico, sendo muito utilizado para avaliar o funcionamento dos rins e identificar doenças. Existem diferentes tipos de coleta de urina, como o exame de urina tipo 1,
que avalia características físicas, químicas e o sedimento urinário. O primeiro jato é utilizado para investigar o trato urinário baixo. Já o jato médio é o mais indicado, pois evita a contaminação da flora da uretra. O jato final pode ser útil para investigar sangramentos. Há também a urina de 24 horas, usada para avaliação da função renal, e a urocultura, que identifica micro-organismos. Na coleta de urina por jato médio, é necessário lavar as mãos, orientar o paciente, utilizar luvas, realizar a higiene da região, desprezar o primeiro jato e coletar o jato médio em frasco limpo e seco. Após isso, a amostra deve ser identificada, armazenada corretamente e encaminhada ao laboratório, além de registrar o procedimento. Na coleta de urina de 24 horas, os frascos devem ser identificados com horário de início e término. O paciente deve ser orientado a não desprezar nenhuma urina durante o período. Após as 24 horas, o material é encaminhado ao laboratório. A urocultura exige técnica estéril. Pode ser realizada por jato médio ou, em alguns casos, por sonda vesical. Se o paciente já estiver sondado, deve-se desprezar o conteúdo do coletor, aguardar 2 horas com a sonda fechada e coletar a urina pelo dispositivo adequado. Outro exame importante é a glicosúria, que avalia a presença de glicose na urina. Para isso, utilizar-se fita reagente. O procedimento envolve coleta da urina, aplicação na fita e comparação da cor com a escala do fabricante. A análise de fezes também é essencial, pois permite identificar diversas condições de saúde. As fezes são compostas por resíduos alimentares, bile, secreções intestinais, células e bactérias. Os exames podem detectar sangue, parasitas, infecções e até sinais de câncer. No exame parasitológico, é necessário coletar amostras em dias alternados, utilizando recipiente limpo e seco, evitando contaminação com outras secreções. As amostras devem ser identificadas e enviadas ao laboratório. O exame de sangue é um dos mais solicitados, devido à facilidade de coleta por punção venosa. Ele permite avaliar diversos componentes, como células, hormônios, anticorpos e substâncias químicas. O hemograma, por exemplo, analisa hemácias, hemoglobina, hematócrito, leucócitos e plaquetas, sendo fundamental no diagnóstico de anemias, infecções e outras doenças. Para a coleta de sangue, é necessário preparar o material, identificar corretamente o paciente, orientar sobre o procedimento, escolher a veia adequada, realizar a antisepsia, fazer a punção venosa e coletar o volume necessário. Após a coleta, deve-se comprimir o local, descartar corretamente os materiais e registrar o procedimento. A gasometria arterial é um exame mais específico, que analisa gases no sangue, como oxigênio e gás carbônico, além do equilíbrio ácido-base. Esse procedimento é realizado por enfermeiros e geralmente utiliza artérias como a radial. Outros exames importantes incluem a sorologia, que detecta anticorpos, o coagulograma, que avalia a coagulação do sangue, a tipagem sanguínea, que identifica os grupos ABO e RH, e exames bioquímicos, que medem substâncias como sódio, potássio e cloro. Durante a coleta de sangue, também é importante respeitar a ordem correta dos tubos, pois alguns contêm substâncias que podem interferir nos resultados. Além disso, os tubos devem ser homogeneizados suavemente após a coleta para evitar formação de coágulos. Também podem ser coletadas secreções da nasofaringe e dos brônquios, como escarro, sabe nasal e orofaríngeo. O exame de escarro é útil para diagnosticar doenças respiratórias e deve ser coletado preferencialmente pela manhã, após jejum. Por fim, há exames como a cultura de secreção vaginal e uretral, que auxiliam no diagnóstico de infecções. Em resumo, a coleta de exames laboratoriais exige técnica, cuidado e atenção aos detalhes, sendo fundamental para garantir diagnósticos precisos e a segurança do paciente. Os exames de imagem são métodos utilizados para identificar anormalidades no interior do corpo, com o objetivo de prevenir, proteger ou reabilitar a saúde do indivíduo. Esses exames utilizam diferentes formas de energia, como raios-x, ondas sonoras, partículas radioativas e campos magnéticos. As alterações nos padrões dessas energias,
ao atravessarem o corpo, geram imagens que permitem visualizar estruturas normais e também alterações causadas por doenças, como o câncer. Diferentemente dos exames endoscópicos, como endoscopia digestiva, colonoscopia ou broncoscopia, os exames de imagem não utilizam tubos inseridos no corpo, mas sim tecnologias externas para gerar imagens internas. O raio-X, também chamado de radiografia, é um exame que fornece imagens principalmente dos ossos, além de alguns órgãos e tecidos. É muito utilizado para detectar problemas ósseos. Trata-se de um exame rápido, simples e mais acessível em comparação com outros métodos. Durante o procedimento, o paciente deve retirar objetos metálicos e pode ser posicionado deitado, em pé ou sentado. No momento da captura da imagem, é solicitado que prenda a respiração por alguns segundos. Alguns exames de raio-X utilizam contraste, como o enema opaco e a orografia escritora. O contraste melhora a visualização das estruturas internas, mas pode causar reações adversas em alguns pacientes. O técnico em enfermagem tem um papel fundamental nos exames com contraste. Ele identifica o paciente, acolhe e orienta sobre o procedimento, verifica sinais vitais, realiza punção venosa quando necessário, administra o contraste e acompanha o exame. Após o procedimento, o paciente permanece em observação por cerca de 20 minutos para monitoramento de possíveis reações alérgicas. O ultrassom é um exame que utiliza ondas sonoras de alta frequência para gerar imagens em tempo real dos órgãos e tecidos do corpo. Diferente do raio-X, ele não utiliza radiação. É muito útil para avaliar tecidos moles e diferenciar cistos de tumores sólidos. No entanto, possui limitações, pois não atravessa ossos nem ar, como nos pulmões. Durante o exame de ultrassom, o paciente fica deitado enquanto o profissional aplica um gel na pele e utiliza um transdutor para captar as imagens. Em alguns casos, o transdutor pode ser inserido em cavidades do corpo. O exame costuma durar entre 20 e 30 minutos. Dependendo da região a ser avaliada, pode ser necessário preparo prévio, como jejum ou ingestão de água. A tomografia computadorizada é um exame que produz imagens detalhadas em cortes transversais do corpo, permitindo melhor visualização de ossos, órgãos e tecidos moles. Diferente do raio-X convencional, a tomografia utiliza múltiplos feixes de radiação em diferentes ângulos, gerando imagens mais precisas. O exame é realizado com o paciente deitado em uma mesa que se movimenta dentro de um equipamento em forma de anel. Pode haver uso de contraste, administrado por via oral, intravenosa ou retal. Durante o procedimento, o paciente deve permanecer imóvel e, em alguns momentos, prender a respiração. A duração varia de 10 a 30 minutos. A ressonância magnética é um exame que utiliza campos magnéticos e ondas de radiofrequência para gerar imagens detalhadas, principalmente de tecidos moles. Não utiliza radiação. O paciente é posicionado dentro de um equipamento em forma de tubo, onde deve permanecer imóvel durante o exame, que pode durar de 45 a 60 minutos. Durante a ressonância, podem ser ouvidos ruídos altos, e em alguns casos é necessário o uso de contraste à base de gadolínio. Antes do exame, é fundamental remover todos os objetos metálicos, e pacientes com certos implantes, como o marca-passo, podem não ser aptos a realizar o exame. Em todos os exames de imagem, o preparo e a orientação do paciente são fundamentais para garantir a qualidade das imagens e a segurança durante o procedimento. Vamos falar sobre o tratamento de feridas e as coberturas utilizadas nos curativos. A pele é o maior órgão do corpo humano, representando cerca de 15% do peso corporal. Ela é formada por 3 camadas principais: epiderme, derme e hipoderme. Sua função é proteger o organismo, impedindo a entrada de micro-organismos e substâncias nocivas, além de ajudar na regulação de líquidos e na proteção contra a radiação solar. Quando a pele sofre uma lesão, o corpo inicia imediatamente o processo de cicatrização. Esse processo é dinâmico, contínuo e ocorre em etapas que se sobrepõem. A primeira fase é a reação imediata. Nela, o organismo responde ao trauma com uma reação inflamatória e vascular. Ocorre a vasoconstrição para conter o sangramento e a ativação das plaquetas e da coagulação. Também acontece a remoção de células mortas e micro-organismos.
Os sinais clássicos dessa fase são calor, dor, vermelhidão, inchaço e perda da função local. A segunda fase é a proliferação. Nesse momento, ocorre a formação de um novo tecido, chamado tecido de granulação, com crescimento de novos vasos sanguíneos e produção de colágeno. Esse processo aumenta a resistência da ferida. Ao final dessa fase, acontece a epitelização, que é o fechamento da ferida por meio da multiplicação das células da pele. A terceira fase é a maturação e remodelagem. Esse é um processo mais lento, que pode durar meses. Ocorre a reorganização das fibras de colágeno, deixando a cicatriz mais forte, mais clara, menos rígida e mais plana com o tempo. Alguns fatores podem interferir na cicatrização, como o tamanho e a profundidade da lesão, o tipo de curativo utilizado, a idade do paciente, o estado nutricional, obesidade, tabagismo, uso de medicamentos, além de estresse e ansiedade. Um tipo comum de lesão é a lesão por pressão. Ela ocorre quando a pressão contínua sobre a pele, geralmente em regiões com proeminências ósseas, levando à diminuição do fluxo sanguíneo e dano aos tecidos. Para prevenir esse tipo de lesão, é importante mudar o paciente de posição a cada 2 horas, evitar umidade e atrito na pele, manter as roupas sem dobras e proteger as áreas de maior pressão com acolchoamento. Na avaliação de uma ferida, é essencial considerar a história do paciente, exame físico, aspectos psicossociais, capacidade de autocuidado, características da lesão, da pele ao redor e do exsudato. As feridas podem apresentar diferentes tipos de tecidos. O esfacelo é um tecido amarelado e macio formado por restos celulares. O tecido necrótico é tecido morto e ressecado. O tecido fibrinoso tem aspecto amarelado e cremoso. O tecido de granulação é vermelho, brilhante e úmido. Já o tecido de epitelização é rosado e indica cicatrização. Também é importante identificar sinais de infecção. O desbridamento é a remoção de tecidos mortos ou contaminados que prejudicam a cicatrização. Ele pode ser mecânico, autolítico ou cirúrgico, dependendo da situação. O curativo é o conjunto de cuidados realizados na ferida com o objetivo de promover cicatrização, proteger contra infecções e proporcionar conforto ao paciente. Um bom curativo deve manter o ambiente úmido, proteger a ferida, absorver secreções, aliviar a dor e ser fácil de aplicar e remover. A técnica correta envolve manter a ferida limpa, úmida e protegida. Antes de iniciar, deve-se remover o curativo anterior com cuidado. A limpeza deve ser feita com soro fisiológico, utilizando técnica adequada e material estéril, evitando traumatizar o tecido. A irrigação da ferida ajuda a remover sujeiras e micro-organismos sem danificar o tecido. Após a limpeza, é importante manter o leito da ferida úmido e a pele ao redor seca. A fixação do curativo deve ser feita de forma segura, sem apertar demais, evitando comprometer a circulação. É fundamental observar sinais como dor, palidez, inchaço ou formigamento. Existem diversos tipos de coberturas. A gaze umedecida com soro fisiológico ajuda a manter a umidade e favorecer a cicatrização. Os hidrocoloides mantêm o ambiente úmido e protegem a ferida, sendo indicados para lesões com pouca ou moderada secreção. O filme transparente é fino, permite visualizar a ferida e é indicado para lesões superficiais. O alginato de cálcio é altamente absorvente e indicado para feridas com muita secreção. O carvão ativado é utilizado em feridas com mau odor e infecção. A sulfadiazina de prata é indicada principalmente para queimaduras, devido à sua ação antibacteriana. Os ácidos graxos essenciais ajudam na hidratação e regeneração da pele. A papaína auxilia no desbridamento de tecidos mortos. O óleo mineral é usado para hidratar a pele íntegra. E o hidrogel mantém a umidade e alivia a dor, sendo indicado para feridas limpas. Por fim, o cuidado adequado com as feridas é essencial para uma boa cicatrização, prevenindo complicações e promovendo a recuperação do paciente. Oxigenoterapia é a administração de oxigênio em concentrações superiores às do ar ambiente, ou seja, acima de 21%. O objetivo é tratar ou prevenir a hipossemia, que são baixos níveis de oxigênio no sangue e que podem causar diversos problemas de saúde.
As principais indicações da oxigenoterapia são quando a saturação de oxigênio está abaixo de 90% em ar ambiente, ou abaixo de 88% durante atividades como caminhar, fazer exercícios ou dormir, especialmente em pacientes com doenças cardiorrespiratórias. Existem várias formas de oferecer oxigênio ao paciente, como por meio de catéter nasal, máscaras ou respiradores. O oxigênio é um gás inflamável, portanto exige cuidado no manuseio, transporte e armazenamento. Deve ser mantido longe de fontes que possam causar combustão, como cigarros ou fogo. Na maioria das instituições de saúde, o oxigênio é canalizado, mas também pode ser armazenado em cilindros portáteis, permitindo transporte entre setores, ambulâncias ou até residências. O suporte ventilatório é a aplicação de métodos invasivos ou não invasivos que substituem total ou parcialmente a respiração espontânea. O principal objetivo é diminuir o esforço respiratório. Entre os principais objetivos estão manter as trocas gasosas, reverter a falta de oxigênio no sangue, reduzir o desconforto respiratório, evitar a fadiga dos músculos respiratórios e manter a oxigenação até que o organismo consiga retomar suas funções normalmente. O oxímetro é um aparelho que mede a saturação de oxigênio no sangue de forma simples e não invasiva, geralmente pelo dedo ou lóbulo da orelha, utilizando luz infravermelha. Os valores normais ficam entre 95% e 100%. A saturação pode ser alterada em situações como hipotermia, hipotensão ou durante a verificação da pressão arterial. Na oximetria de pulso utilizasse o termo SpO2. Já em métodos invasivos, utilizasse SaM2. A nebulização é utilizada principalmente para fluidificar secreções nas vias respiratórias. Para melhor efeito, o paciente deve inspirar pela boca. As soluções utilizadas devem seguir exatamente a prescrição médica. Durante o procedimento, o paciente deve estar em posição confortável, preferencialmente com a cabeceira elevada. Caso ocorram reações ao medicamento, o procedimento deve ser interrompido e comunicado ao profissional responsável. Após a nebulização, o paciente deve ser estimulado a tossir e respirar profundamente para ajudar na eliminação das secreções. O catéter nasal pode ser utilizado de forma unilateral ou bilateral. O intranasal é introduzido em uma narina até a região da nasofaringe. Já o extranasal, conhecido como tipo óculos, é ajustado nas narinas. O fluxo geralmente varia de 1 a 6 litros por minuto. É importante verificar se o catéter está bem posicionado e observar possíveis desconfortos como náusea ou tosse. O catéter deve ser mantido limpo, sem obstruções, e o oxigênio deve ser sempre umidificado. A água do umidificador deve ser trocada diariamente. O procedimento de instalação envolve leitura da prescrição médica, orientação ao paciente, higienização das mãos, uso de luvas, preparo do material, posicionamento do paciente, conexão dos equipamentos, introdução do catéter e ajuste do fluxo de oxigênio conforme indicado. A máscara de Venturi é utilizada quando é necessário fornecer uma concentração precisa de oxigênio. Cada adaptador possui uma cor que corresponde a uma porcentagem específica. É indicada principalmente para pacientes com doenças respiratórias crônicas. Sua principal vantagem é a precisão, mas pode ser desconfortável pelo ruído. A máscara não reinalante fornece altos fluxos de oxigênio, geralmente entre 10 e 15 litros por minuto. É indicado em situações de emergência, como parada cardíaca, trauma grave, intoxicação por monóxido de carbono ou crises respiratórias agudas. A ventilação mecânica é utilizada quando o paciente não consegue respirar sozinho ou precisa de controle respiratório. A intubação é realizada por um profissional médico. A cânula orofaringe ajuda a manter as vias aéreas abertas em pacientes inconscientes, evitando que a língua obstrua a passagem de ar. A máscara laríngea é um dispositivo que permite manter a via aérea aberta e pode ser utilizada em emergências. A traqueostomia é um procedimento cirúrgico que cria uma abertura na traqueia para inserção de uma cânula, permitindo a respiração. Pode ser temporária ou permanente e é indicada em casos de dificuldade respiratória grave ou necessidade de ventilação prolongada. Entre os cuidados estão a higienização da cânula, manutenção do cuff insuflado, troca de curativos e administração de oxigênio conforme prescrição.
A pressão do CUF deve ser mantida entre 20 e 25 milímetros de mercúrio. Valores acima podem causar lesões, e abaixo podem permitir a entrada de secreções. A aspiração das vias aéreas pode ser realizada para manter a passagem de ar livre e melhorar a respiração, podendo ser feita nas vias superiores ou diretamente na traqueia. Os cuidados de enfermagem incluem fixar corretamente a cânula, evitar pressão excessiva no pescoço, utilizar materiais adequados e manter a higiene do local. Esse conjunto de práticas garante a segurança do paciente e a eficácia do tratamento com oxigênio. A enfermagem frente ao cliente com necessidade de eliminação vesical. A excreção urinária é uma das funções indispensáveis para o funcionamento do organismo. O sistema urinário tem um papel fundamental na manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico do corpo. Quando há alterações no seu funcionamento normal, podem surgir problemas que afetam outros sistemas do organismo. O processo de micção também está ligado a fatores físicos e emocionais. O controle da micção é aprendido na infância, geralmente após os 3 anos de idade, sendo realizado pelo esfíncter uretral externo. A perda desse controle pode afetar o bem-estar emocional e social do indivíduo, pois existem tabus em relação à eliminação urinária, que normalmente ocorre de forma privada. Além disso, a proximidade entre o sistema urinário e o reprodutivo torna o tema ainda mais delicado. Diversos fatores influenciam a excreção urinária, como a ingestão de líquidos, a idade, fatores fisiológicos, uso de medicamentos, aspectos socioculturais e psicológicos, condições patológicas e intervenções cirúrgicas. A dor no pós-operatório, por exemplo, pode dificultar a micção. Antes de recorrer a procedimentos invasivos, existem medidas não invasivas que podem facilitar a eliminação urinária. Entre elas estão, atender prontamente ao pedido do paciente para urinar, ajudar a assumir uma posição confortável, levar ao banheiro sempre que possível, estimular a deambulação, garantir privacidade. Oferecer comadre ou papagaio e administrar medicação para alívio da dor quando prescrita. Também podem ser utilizados estímulos para favorecer a micção, como o som de água corrente, molhar as mãos com água morna, aplicar água morna na região genital, usar bolsa de água quente no abdômen inferior. Proporcionar banho quente e realizar massagens leves. Quando essas medidas não são suficientes, pode ser necessário o cateterismo vesical, que consiste na introdução de uma sonda pela uretra até a bexiga. Esse procedimento é prescrito pelo médico e realizado pelo enfermeiro, sendo indicado apenas quando realmente necessário, devido ao risco de infecção. O cateterismo pode ter várias finalidades, como preparo pré-operatório, alívio da retenção urinária, controle da diurese em pacientes graves, coleta de urina para exames e irrigação vesical. Existem 2 principais tipos de sondas. A sonda de alívio é utilizada por curto período e não possui balonete. Já a sonda de demora, conhecida como Foley, permanece por mais tempo e possui balão para fixação, podendo ter 2 ou 3 vias. O procedimento exige técnica séptica rigorosa e materiais específicos, como luvas estéreis, catéter, lubrificante anestésico, soluções antissépticas e sistema de drenagem fechado. Na técnica de sondagem vesical feminina, a paciente deve ser posicionada adequadamente, com os joelhos flexionados e afastados. Após higiene e asepsia da região genital, a sonda é lubrificada e introduzida cuidadosamente até que haja saída de urina. Em seguida, o balonete é insuflado, a sonda é fixada e o sistema de drenagem é conectado. Após o procedimento, é essencial manter cuidados como higiene íntima, estímulo à ingestão de líquidos, posicionamento adequado da bolsa coletora abaixo da cintura e monitoramento da drenagem urinária. A retirada da sonda deve ser feita esvaziando o balão e removendo cuidadosamente o catéter. Outro procedimento relacionado é a irrigação vesical contínua, utilizada para limpar a bexiga e remover resíduos, coágulos ou substâncias indesejadas. Além disso, existe o uso do Uripen, indicado para homens com incontinência urinária, sendo um método não invasivo e não estéril. Entre os problemas urinários mais comuns estão a retenção urinária, anúria, disúria, hematúria, nictúria, oligúria e piúria, cada um com suas características específicas e implicações clínicas.